Só que isso só vai acontecer se você se defender. Se você ficar inerte, qualquer outra questão que poderia ser explorada nesse recurso, ela vai se perder porque você não está se defendendo. Nós temos casos no escritório de multas de 2018, 19, 2020 que até hoje não foram julgados ainda, para aquele verbo que o agente entendeu que o condutor cometia naquele momento. Então é importante que as pessoas analisem a portaria da Senatran, analisem a resolução do CONTRAN e a ficha específica daquela infração. Até se você passasse pela grama lá do campo, você conseguia passar. Não tinha como interromper a via dos veículos e foi muito fácil de identificar que o agente ele anotou a autuação completamente equivocada. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Trânsito em Pauta, podcast que traz assuntos relacionados a Detran, suspensão da habilitação, cassação, acidente de trânsito e multas em geral. Tudo aquilo que nós, no dia a dia, como condutores de veículo, temos dúvidas. E hoje eu trouxe para vocês um assunto que foi solicitado, foi pedido por vocês aí nas redes sociais, sobre uma infração gravíssima com valor muito alto e que é aplicada normalmente em manifestações, em veículos parados em manifestações. Você tem alguém que sofreu uma infração dessa? Aqui hoje a gente vai bater um papo sobre isso. E para me ajudar aqui com algumas perguntas, eu convidei meu amigo Davi Goldzweig, advogado. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutor Rigamonte. É um prazer, uma satisfação imensa participar do vosso podcast. Nos bastidores você já me falou aqui que tem bastante pergunta. Tem bastante perguntas, internautas aí cheios de dúvidas, Vamos lá mas então. com certeza o senhor irá dirimi-las. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta, o que diz exatamente o artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro? Vamos lá. O 253A é uma infração de interromper o trânsito, restringir deliberadamente. Então você estaciona seu veículo com a finalidade de realmente interromper o trânsito. Esse é o artigo 253A. Ele é uma multa pesada, que eu acredito que você vai perguntar aí. Tem uma Sim. multa pesada e algumas consequências aí que podem afetar bem a vida do condutor. Doutor, é verdade que essa é a multa mais cara do Código de Trânsito Brasileiro? Ela é mais cara, ela tem alguns desdobramentos que deixam ela mais cara. Bloqueando, interrompendo, restringindo o trânsito, ela tem um valor de 20 vezes o que é uma infração gravíssima. Que até anotei aqui para não me perder nos valores, porque realmente acaba assustando aqui. Então, para quem participa pela primeira vez de um evento desse, de uma multa dessa, o valor da multa é de 5 mil, quase 6 mil reais. R$ 5.869,40. Só que se ele for reincidente dentro do período de 12 meses, o valor dessa multa ela dobra. Ela vai para R$ 11.738,40. E aí a gente tem um outro agravante, que é quem organiza o evento. Então imagina que seja uma manifestação qualquer, em que o objetivo é realmente interromper o trânsito, e os organizadores eles também podem sofrer essa multa é, estando com o veículo ou não. E o valor dessa multa aí vai para R$ 17.608,20. E essa sim ela acaba sendo a multa mais cara que nós temos no CTB. Então é um desdobramento aí do 253A, faz tudo parte do mesmo dispositivo, né, do mesmo enquadramento, mas quem vai ser apenado aí com a multa mais gravosa do Código de Trânsito é o organizador. Então nós temos 3 níveis aí de multa, dois para quem participa, pela primeira vez, repetindo, 5.800. Para quem participa e tem uma multa no mesmo período de 12 meses, aí, sendo reincidente, 11.700. E para quem organiza, R$ 17.600. Então, resumidamente, respondendo a sua pergunta, ela acaba sendo a multa mais cara que nós temos no CTB. CTB. Então, por ser uma infração gravíssima, não permite a conversão da multa em advertência, correto? Então, a conversão da multa em advertência, ela está prevista lá no 267, no artigo 267 do CTB. Então, ela estabelece que o condutor que tiver uma multa média ou leve e não tiver nenhuma infração nos últimos 12 meses, o órgão de trânsito deverá aplicar a penalidade de advertência. Por essa multa ser gravíssima, já não dá para fazer esse tipo de conversão. Então, não adianta você pedir isso no recurso que não vai ser aplicado pela autoridade de trânsito, justamente que é uma multa gravíssima. Qual a diferença entre essa infração e a de bloquear o veículo com a via, previsto no artigo 253 do Código?
Vamos lá. O 253A, você tem a intenção deliberada de interromper, de restringir a circulação e de perturbar. Você para o seu veículo de uma determinada forma na via, que a intenção sua realmente é fazer esse bloqueio, interrompendo o trânsito, perturbando, restringindo. Só que, para que isso aconteça, né, para que essa aplicação no 253A seja aplicável no caso, tem que ter ali uma manifestação que já começou ou está começando naquele momento. Então, existe uma, digamos, uma preparação prévia. Então, antes de você bloquear o veículo, começou ali a aglomeração de pessoas, ou no mesmo momento que as pessoas se aglomeraram para fazer a manifestação, você interrompeu o trânsito. Quando a gente vai para o 253, que é bloquear o veículo com a via, a gente não tem essa questão de manifestação, essa questão de vontade deliberada de restringir, de bloquear, de interromper o trânsito. Então, é você bloquear a via, desde que não caracterize uma outra infração, você bloqueia a via, mas sem essa intenção. Então, você não tem intenção de atrapalhar os outros condutores que por ali circulam. Por algum motivo, você vai interromper o trânsito, você vai ter que fazer isso, mas não com essa vontade específica. Então, não talvez ali por um estacionamento irregular, e aí vai ser uma multa de estacionamento, mas só para você entender, algo que não seja deliberado, você não quis interromper o trânsito. Você, por algum motivo qualquer, você acabou interrompendo, mas não com essa vontade, ou ainda em decorrência de uma manifestação, de uma greve, qualquer coisa que tenha ali no local. Então, uma diferença é muito peculiar, e enquadrar o condutor no 253 ou no 253A vai da avaliação do agente de trânsito. Então, imagine que você pare na via do nada, sem qualquer motivo, às 3 horas da manhã, sem qualquer trânsito de veículo. Então, está muito explícito ali que você não tem intenção de interromper o trânsito, porque ninguém está passando no local. Agora, se você está ali participando de uma manifestação, participando de uma greve, participando de um evento qualquer, que acabou de começar ou está começando naquele momento, então você tem a vontade de interromper o trânsito. Aí sim se aplica o 253A. É uma linha muito tênue que é sempre avaliado ali pelo agente de trânsito que vai fazer a fiscalização, que vai fazer a autuação. Por exemplo, um caminhão transportando, né, um material, ele tem uma pane e para no cruzamento. Ele está interrompendo o trânsito? Está Está. interrompendo. Ele tem vontade de interromper o trânsito? Não. Não. Então ele pode ser afetado ali pelo 253, bloquear o veículo com a via, apesar que nesse caso ele tem um enquadramento específico, né, que é você parar no cruzamento, mas ele pode, por exemplo, estar participando de uma manifestação ou já vai dar início a essa manifestação e ele atravessa o veículo no cruzamento. Então a intenção dele é realmente interromper o trânsito? É ou não? Então isso aí é avaliado pelo agente no momento da fiscalização. Fiscalização. Ok. Qual foi o motivo da criação desse artigo e quando ele entrou em vigor? Esse artigo ele entrou em vigor em 2016. O que aconteceu lá em 2015, 2016? Nós estávamos vindo em decorrência de algumas greves de caminhoneiros que interrompiam as vias. Quem sofreu muito, inclusive, fomos nós aqui de São Paulo, porque se interrompeu várias vias de acesso à cidade. Então não chegava nenhum tipo de mercadoria aqui em São Paulo e não saía nenhum tipo de mercadoria. E isso daí acabou afetando realmente o atendimento aqui da capital, principalmente capital, mas praticamente, eu não lembro se foi no Brasil todo, mas afetou uma grande parte da população. Em decorrência disso, lá em 2016 foi sancionada uma lei que alterou o Código de Trânsito. O Código de Trânsito hoje ele tem mais de 50 alterações, mas foi alterado lá em 2016 e implementado o 253A. Até então nós não tínhamos esse dispositivo e ele vem aí com uma carga, como nós já conversamos, uma carga pecuniária muito alta, realmente para tentar inibir esse tipo novamente de acontecimento que teve. Já teve outros acontecimentos depois, mas não em larga escala como foi lá em 2015, 2016. Não me lembro mais ou menos a época que foi isso, mas foi lá nessa época e, em decorrência disso, entrou em vigor em 2016 através de uma lei, teve que alterar o Código de Trânsito e aí sim essa lei entrou em vigor, 253A. Esse artigo é voltado apenas para manifestações e protestos ou também se aplica a outras situações?
Sempre quando tem um evento na via não autorizado, a gente tem que lembrar muito bem isso, porque às vezes existe um evento naquela via em que a via é interrompida por algum tipo de atividade ali com veículos, mas é autorizada pelo órgão de trânsito. Então, sempre que não há essa autorização e houver uma manifestação, houver uma greve, houver um evento que faça a interrupção do trânsito, a restrição ou perturbe de alguma forma, pode ser aplicado essa autuação. Para nós aqui da capital ou de grandes centros, eu tenho alguns casos que chegam aqui no escritório em decorrência de veículos que param na via pública com essa intenção de interromper para aglomeração de pessoas, principalmente, por exemplo, em baile funk. Então a gente não está falando aqui de nenhuma greve, nenhuma manifestação, mas um evento que esse evento ele acaba acontecendo até porque os veículos interrompem a circulação de outros veículos e as pessoas conseguem fazer ali o evento que elas pretendem. Então, nesse caso, você vê que não é uma greve, não é uma manifestação para briga de direitos ou alguma coisa nesse sentido, mas é um evento. Então, desde que tenha um evento não organizado, ele pode ir de novo, vai aí da análise do local pelo agente, do que está acontecendo, quais são as circunstâncias que levaram aqueles veículos a interromper a via, a restringir ou a perturbar, e a partir desse momento ele pode sim ser autuado. Aqui eu me lembro das questões de direito penal, né? Quando a gente fala de tipificação, aí você pega o termo, o verbo, exprimir a ação, né? E qual a diferença entre interromper, restringir e perturbar a circulação? Tem diferença? Vamos lá, tem diferença. Lembrando que o artigo 253A, ele estabelece ali o seguinte: usar o veículo deliberadamente, então com a intenção de fazer os verbos que vêm a seguir, que é interromper, restringir ou Perturbar. perturbar. Interromper é o seguinte: você interrompe totalmente a via. Então você para o seu veículo de forma a impedir que qualquer pessoa passe com o veículo. Isso fica muito fácil uma rua, por exemplo, de circulação única, mas uma rua estreita, tem carro parado dos dois lados, um único veículo que estaciona ali, um carro, não precisa nem ser um caminhão, um único veículo que estaciona, ele já vai interromper ali a via. O segundo é o restringir, que é parcial. Então você para o seu veículo sobre a via, mas mesmo você parando daquela forma, os veículos ainda conseguem passar numa faixa adicional. Então, uma via dotada de duas faixas, por exemplo, você está restringindo a circulação em uma das faixas, mas os veículos conseguem passar pela outra faixa ainda. E a última, que é o perturbar, é aquela em que o veículo não necessariamente ele vai total ou parcial, então ele pode estar parado, por exemplo, no acostamento. Ou ele pode ainda estar andando com vários veículos, andando devagar, de forma que os outros não conseguem passar ali com seus veículos. Essa infração exige dolo, ou seja, a intenção de realizar um dos verbos do artigo 253A? Sim, é o famoso deliberadamente. Então tem que ter a vontade. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco sobre a diferença do 253 e o 253A. O que difere um do outro é justamente essa vontade, essa intenção Sim. de interromper, de perturbar ou de restringir. E aí, sempre sem autorização da autoridade de trânsito, e tem que ter essa manifestação, essa aglomeração de pessoas, uma manifestação que já está em andamento ou que está acontecendo naquele momento. Por isso que a importância do agente de trânsito analisar com muito cuidado os motivos que fizeram aquele veículo bloquear a via, interromper, dentro ali dos verbos, porque ele pode passar de um 253A, que tem uma multa altíssima, para um 253, que embora seja uma multa gravíssima, tem valor de R$ 293. Então tem uma diferença gritante em termos de valores. Sim. Mas o que pesa aí realmente é a vontade, é o dolo, né? A gente fala, o dolo é aquilo que você tem, a intenção, você tem a vontade realmente de praticar aquela situação. Então, nos outros tipos de infrações, como o 253, ele não tem a vontade de restringir, de perturbar ou de interromper. Aconteceu, como exemplo do caminhão que você comentou aí. Tem a culpa, no caso, Tem né? a culpa, não tem o dolo. Então, no caso do dolo, ele teve a vontade de fazer esses verbos. Então, tanto é que a gente vê muitas autuações feitas por esse artigo, e quando você vai ler o auto de infração, você percebe que o enquadramento foi errado.
Porque no campo observação, na hora que o agente ele coloca algumas informações ali do que ele viu para dar Caracteriza. subsídios para o auto de infração, você percebe que ele fez um auto de infração de maneira equivocada. Poderia ser qualquer outro artigo, qualquer outra infração de trânsito, mas ele encaixou ali no 253A de maneira equivocada. Por isso a importância do agente de trânsito esclarecer o que foi que ele viu, até para dar condições do condutor se defender. E aí, respondendo a sua pergunta, realmente precisa ter o dolo, ter a vontade, a intenção de praticar um dos verbos dos 253A. O simples fato de reduzir a velocidade para protestar pode ser enquadrado como bloqueio? Pode. No caso aí seria a restrição, né? Aliás, a perturbar. Perturbar. O interromper a gente bloqueia, o restringir a bloqueia total a via, o restringir nós ocupamos uma faixa da via e o perturbar pode ser essa velocidade baixa e realmente restringindo, perturbando a via de forma que os outros veículos não conseguem ultrapassá-los. Então você percebe que os veículos eles não estão estacionados, não estão parados, eles estão em circulação, mas essa velocidade baixa acaba restringindo a circulação dos demais veículos. Portanto, nem precisa efetivamente bloquear a via. Basta Nem... perturbar a circulação, Isso. que já é considerado. Perturbar. Eu estou usando até o verbo equivocado aqui, que é restrição, mas restringir, mas no caso deles é a perturbar. É perturbar. Conforme o artigo aqui é perturbar. Então, esse movimento em baixa velocidade, impedindo que os outros veículos circulem na velocidade correta, limite da via, aliás, acaba perturbando, ele pode ser enquadrado sim. E lógico, não basta um único veículo fazendo isso se a intenção dele não for tumultuar a via. Então, é um único veículo está andando em velocidade baixa, mas por qual motivo? Pode ter N motivos ali. Às vezes um pneu que está com a calibragem baixa, ele está indo devagar. Às vezes um outro problema que o veículo não consegue desenvolver a velocidade ideal. Por isso, a importância do agente analisar corretamente a situação para encaixar aquele fato, aquele procedimento, aquela manobra que o condutor está fazendo, se for uma infração de trânsito, encaixar corretamente ali na eventual auto de infração que ele vai preencher. Agora, a lei exige a comprovação de que o condutor estava voluntariamente bloqueando a via? Tem que comprovar? Então, se nós lermos o artigo 253A, eu vou tomar a liberdade aqui de lê-lo na íntegra aqui para você. Usar qualquer veículo para. Usar qualquer veículo. Deliberadamente. Então, a gente tem que ter a vontade. Interromper, restringir, perturbar a circulação na via, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Então, se nós pegarmos aqui o artigo, se o agente ele não escreve nada no campo observação, eu entendo que aquele auto de infração ele está falho, porque ele não... o que foi que levou aquele agente a entender que aquele condutor estava praticando um dos verbos do 253A e com a vontade de praticar? Ou ainda, existia manifestação, greve, evento? O que é que existia no local que deu ensejo, que motivou aquele condutor a fazer isso e que motivou o agente a entender daquela forma e aplicar esse tipo de autuação? Então, esse conjunto de informações, eles têm, no meu ponto de vista, eles têm que ser preenchidos pelo agente para que dê validade ao auto de infração e não simplesmente fazer um enquadramento, pura e simplesmente só multou aquele veículo, não multou mais nenhum. Então, às vezes, em manifestações é muito comum a gente ter vários veículos ali interrompendo, perturbando, restringindo a circulação. E aí, num evento qualquer, numa situação qualquer, ele aplicou esse 253A num único veículo, sem que tivesse uma manifestação, uma greve, um evento qualquer. E qual que foi o motivo? Aonde estava a vontade daquele condutor de praticar um dos verbos do artigo 253A? Então, se o agente ele não preenche o campo observação com as devidas anotações, eu entendo que tem ali um cerceamento de defesa, porque o condutor ele não vai conseguir se defender, porque a palavra do agente dizendo que ele estava de maneira deliberada cometendo um dos verbos, e o condutor ele não consegue se defender porque não tem informações. Ele vai até apresentar informação. Cadê o evento que tinha aqui? Cadê os outros veículos que foram autuados no mesmo dia? Por que ele entendeu que eu estava interrompendo, perturbando, restringindo? Qual foi o fundamento que o agente entendeu para essa autuação? Então, se ele não coloca isso, eu entendo que há cerceamento de defesa. E aí, respondendo
A sua pergunta não é que o agente tem que provar que aquele condutor ele estava cometendo infração, mas eu entendo sim que eles têm que colocar ali algumas informações que vão dar subsídios para que a infração ela realmente seja capturada de maneira correta e deva prevalecer. Como é algo subjetivo, cabe interpretação dúbia aí, no caso. Em tese, sim, mas veja que eu estou falando a todo momento aqui que tem que ter uma manifestação prévia, um evento prévio, uma greve prévia ou ao mesmo tempo em que aquele condutor interrompeu a via. Se não tiver isso, nós não temos a infração 253A, porque não tem motivos para aquele condutor querer parar o trânsito. Qual o motivo? Eu vou interromper o trânsito porque eu quero me manifestar, eu quero fazer uma greve, eu quero fazer alguma coisa. Ok, 253A. Não, eu quero parar o trânsito aqui porque qualquer outro motivo que não seja com essa intenção ou que não tenha essa questão prévia de manifestação ou que não vai acontecer, não tem nenhuma indícios de que isso vai acontecer. Então não tem infração. Não tem Não infração. tem como. Estacionar um carro atravessado na rua por alguns minutos já configura essa infração? Também não. Também. Pode configurar qualquer outra infração, menos essa. Né? Estacionar em fila dupla, qualquer coisa do gênero, porque a intenção do condutor não é interromper, restringir, bloquear, perturbar, e principalmente porque não temos a manifestação, o evento ou qualquer coisa do gênero. Então, próximo de escolas, se você ficar próximo de uma escola aqui em São Paulo, fatalmente você vai fazer várias multas do 253A, porque o veículo ele vai parar por alguns instantes para o filho descer ou embarcar no veículo, e a intenção dele não é essa. A intenção dele qual que é? Pegar o filho na escola ou entregar o filho, né, ali na escola, e não realmente tumultuar o trânsito. Tumultuar o Então a trânsito. intenção não é essa. Então não, essa é outra infração que pode ser qualquer outra. Estacionamento em fila dupla, parada em fila dupla, qualquer outra menos essa do 253. Motoristas de aplicativo que param juntos para protestar podem ser enquadrados? Podem. A gente teve uma dessa daí, se eu não me engano, aqui em São Paulo, mas não foi na capital. Uma cidade do interior que eu não me recordo qual foi, que teve uma manifestação dessa e foram autuados vários veículos e todos eles de aplicativos, porque eles estavam se manifestando para melhores condições de trabalho. Então nós temos o quê? Nós temos um motivo, que é uma manifestação, não sei se chega a ser uma greve, mas uma manifestação que foi organizada por alguém. Então o organizador ele pode ser apenado ali com a multa de 17 mil e foi ali convidado, chamou ali os motoristas de aplicativos para participarem desse evento, dessa manifestação. Não lembro se foi parado ou se estava em movimento, mas eu lembro que na época foram autuados vários veículos e todos eles participantes ali ou faziam parte de algum aplicativo, algum tipo de aplicativo. Então foram todos autuados na época, e foram vários, hein? Eu lembro que foram vários veículos autuados nessa manifestação. Então, sim, motoristas de aplicativos podem ser autuados, como qualquer outro classe aí de profissionais que se manifestarem na via utilizando o veículo e de forma deliberada com a intenção de interromper, restringir ou perturbar. Interessante que o parágrafo 3º ele comenta, ele traz aqui que pessoas físicas e jurídicas. Física ou jurídicas, é o manifestante. Então você perceba que o manifestante ele não precisa nem estar com o veículo. Ele só se manifesta. Apesar que eu nunca vi uma autuação dessa. Porque eu acho que fica até complicado no auto de infração, para esse auto de infração ser processado. Porque o processamento do auto de infração ele começa pela placa. Então, quando você preenche o auto de infração, a primeira informação que vem é a placa. A placa marca a espécie. Depois vem a qualificação do condutor, no caso de abordagem, local, o enquadramento, que é a infração, campo observação, e ali embaixo a assinatura, a identificação do agente e a assinatura do condutor, caso ele queira assinar, caso ele tenha sido abordado. Agora, no caso de uma pessoa física ou pessoa jurídica, que vai fazer ali a manifestação, que convida todos a participarem dessa manifestação, as pessoas vão até essa manifestação, mas não tem nenhum veículo envolvido. Então pode ser feita essa autuação. Eu particularmente nunca vi, mas não é porque eu nunca vi que não existam, e tem ali o enquadramento para poder fazer essa autuação. Não sei nem se esse auto consegue ser processado, mas tem ali a possibilidade de autuar tanto a pessoa física como a pessoa jurídica.
Eu fico imaginando aqui essas manifestações onde você tem aqueles caminhões, tipo um trio elétrico, onde tem lá de alguma categoria, Sim. poderia ser caracterizado como, né, a placa do caminhão, como de algum órgão, algum sindicato que É, está se o sendo. veículo pertencer a um Uhum. sindicato, ao organizador, ok, mas normalmente esses veículos são São alugados. alugados. E se não tem autorização para aquela manifestação, se o órgão de trânsito não autorizou aquela manifestação, esse carro, carro de som, Alegórico, o carro de carro som. de som, ele pode ser autuado ali por essa infração, por 253A, não pelo organizador, não por ser organizador, que até então eu Uhum. entendo que ele não é. Agora, se o veículo pertencer àquela classe que está se manifestando, com certeza ele entra ali por estar organizando, Como uma pessoa jurídica, no caso. física ou jurídica, ele vai entrar. Porque aí a autuação vai ser no veículo. Pouco importa se o veículo é de uma pessoa física ou jurídica. Um veículo quebrado que impede o trânsito pode ser multado nesse artigo? Mesma coisa, também não. É o veículo falta de combustível, o veículo que quebrou, no seu exemplo que Uhum. você deu, o caminhão que quebrou no cruzamento, tudo vai da análise Da do intenção. agente de trânsito, de qual foi a intenção daquele condutor daquele veículo. Seria muito azar se estivesse ocorrendo uma manifestação e o carro quebrasse próximo à Um- manifestação e o agente Tem um filme do entender. Charlie Chaplin, se você, eu não vou me recordar o nome aqui agora, mas ele entra numa manifestação por engano, a manifestação está vindo, ele entra bem na frente. Aí é o exemplo, você comentou agora, eu lembrei agora desse filme aí, que ele entra na frente e está vindo uma manifestação e a polícia está vindo ao contrário, ele não sabe nem o Sabe que o que está está acontecendo. acontecendo. Então seria muito azar Então, desse motorista motorista. ter o veículo quebrado ali justamente na manifestação. Motoristas que participam de carreatas podem ser autuados pelo 253A? Podem. Se não for, aí entra na restrição, porque o veículo está em movimento, né? Hum, Aliás, por perturbar. Ele está em movimento, perturbação, se não houver ali uma autorização da hum. autoridade de trânsito para aquele tipo de carreata, vai sim ser, pode sim ser penalizado por essa infração. Às vezes no interior é muito comum nós termos festas anuais, aniversários de cidade, então tem ali algumas passeatas, algumas carreatas, desfiles, e aí você tem carros, por exemplo, carros antigos que desfilam. Aqui em São Paulo nós temos desfiles aí de 7 de Sim, setembro, sim. embora às vezes são em locais fechados, mas se for numa via, estão previamente autorizados. Tendo essa prévia, autorização prévia, a carreata não vai ter problema algum, pode transitar lá com o seu veículo tranquilamente. Eu lembro que na minha cidade, eu sou numa cidadezinha interior, chama Vargem Grande do Sul, cidade do interior do estado de São Paulo. E lá na festa de final, festa de aniversário da cidade, tem carreata e tem ali um momento em que a padroeira da cidade, né, tem lá toda a cidade tem sua padroeira, e tem um padre ali que você passa com o seu veículo e o padre faz a bênção ali dos veículos. Autorizado pela prefeitura, sem Sem problema. problema. Agora, se não tivesse autorização, temos o problema e o padre, até o padre pode ser autuado nessa aí por organizar o evento. Por Um organizar o exemplo evento. aí. É. Então, mas tudo é feito, né, com autorização da. Essas festas organizadas não se tem problema porque O órgão de sempre trânsito o órgão de trânsito, ali, a organiza, autoridade de trânsito avisa, sempre autoriza. coloca sinalização Isso, o e problema avisa. são aquelas festas, eventos, greves, manifestações de improviso. Essas daí tem problema, pode, aliás, ter problema de acordo com a análise do policial, do agente de trânsito, quando ele chegar no local para análise ali dos veículos. Interessante o artigo traz usar qualquer veículo. Qualquer veículo. Quando nós falamos aqui de carreata, pode ser motocicleta, pode ser Pode outro ser veículo, motocicleta, charrete, né, com pode ser né, qualquer veículo. É que assim, uma charrete aí, a né? questão de interromper, perturbar ou restringir, você tem que verificar se aquele veículo se encaixa nessa condição. Eu vou dar um exemplo aqui é, que aconteceu, que um caso que nós atuamos lá no escritório, que ele veio por intermédio de um despachante que ele me conhece, e ele chegou um cliente lá com 253A. Quando ele viu o valor da multa, ele assustou. Falei, doutor, assustei com o valor da multa, eu não quero atuar nesse caso porque, olha, se eu não souber atuar de maneira correta, olha o prejuízo que eu vou dar aqui para o cliente. Eu falei, manda o auto de infração, deixa eu analisar. Para começar a conversa, era uma moto.
Então, até aí tranquilo, uma moto pode perturbar porque ela está andando ali em velocidade baixa. Restringir, até pode. Interromper, que é você fechar a via completamente, dificilmente. Era uma moto que, no campo observação, a gente anotou estacionada em frente ao numeral tal. Aí quando eu fui verificar no Google, não conheço a cidade, fui verificar no Google, era uma, imagina que era uma avenida e ele estava numa avenida não, porque lá nem não poderia nem ser considerado uma avenida, mas uma via que ligava um bairro a outro, então uma rua até movimentada, vou tratar como rua, uma rua até movimentada e uma rua perpendicular a essa, uma travessa. A moto estava estacionada da maneira correta, 90 graus, estacionada e foi autuada pelo 253A. E no campo de observação a gente colocou veículo estacionado em frente ao numeral tal. Se ele não fez uma multa de estacionado de maneira irregular, eu entendo que a moto estava estacionada de maneira correta, que é em 90 graus. Ou seja, em hipótese alguma, ela estava interrompendo a via. O campo de observação, ele nos ajudou muito, porque, primeiro, a autuação foi por interromper e não por restringir ou perturbar. Então, eu sei que a moto estava interrompendo totalmente a via. Quando nós pegamos ali e verificamos as imagens do local, até pedi para o despachante dar uma olhada lá e tirar fotos lá do local para a gente ver realmente a sinalização que está lá no momento, era uma via de mão dupla, então a moto estacionada de um lado não tinha casas, não tinha nada, era um campo aberto, então até se você passasse pela grama lá do campo, você conseguia passar, não tinha como interromper a via dos veículos, e foi muito fácil de identificar que o agente ele anotou a autuação completamente equivocada. Eu não sei o que foi que ele viu, qual foi a, a manobra que essa moto fez ali para justificar essa autuação. A gente venceu na primeira defesa que apresentou, porque realmente não tinha subsídios para essa autuação se manter. Então, essa questão da, de algumas, essas peculiaridades que cada caso apresenta, elas são importantes para entender justamente se a autuação foi feita de maneira correta ou se houve algum erro do agente na interpretação. Então, esse campo de observação preenchido, ele acaba ajudando dessa forma. Pegando aqui o gancho do agente, quem pode autuar nessa infração? Apenas a Polícia Militar ou também órgãos municipais? Todos e quaisquer órgãos de trânsito podem fazer essa autuação. Então, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar nas cidades, Polícia Rodoviárias dos estados, agentes de trânsito de cada município, eles podem autuar por essa infração. É necessária a abordagem do condutor ou a multa pode ser aplicada à distância? Pode ser aplicada à distância. Então, é muito comum, principalmente em manifestações, que, vou pegar o exemplo aí de eventos, você estaciona seu veículo, tranca e vai participar do evento. Em greves, você vai participar do evento. Trio elétrico, nem tanto que o motorista, o trio elétrico ele está andando ali, né, na manifestação, é fácil de abordar o condutor. Mas em outros eventos, em que não se tem ali o acesso àquele condutor, pode ser feito a autuação sem abordagem. Não há obrigação de qualificar o condutor no auto de infração. É o que nós chamamos de multa à revelia, sem abordagem. Portanto, o fato de o condutor não estar no veículo no momento da autuação não impede a autuação, correto? Não impede, pode ser abordado, é o exemplo aqui que eu dei. Então, o condutor ele entra, ele estaciona o veículo, tranca, vai para a manifestação, vai lá para o evento que ele vai participar, da greve que seja, e o veículo está ali estacionado, interrompendo, perturbando ou restringindo. Na verdade, ele está interrompendo, né? Se ele pode estar interrompendo ou restringindo, dependendo da via. A perturbação seria se ele tivesse movimento. Essa daqui acho que o doutor já respondeu. Caminhões em fila para descarregar em portos, por exemplo, mas que ocupam faixa de rolamento, podem ser multados? Então, se nós levarmos aí o artigo 253A, observar o artigo 253A, em tese ele está restringindo, porque ele ocupa uma faixa e a outra os veículos estão passando. Só que a intenção dele não é essa. A intenção dele não é restringir, não é causar nenhum tipo de transtorno ao condutor, aos outros condutores. O que ele quer é acessar a área de descarga ou de carregamento do caminhão. Então, realmente, o que faz a diferença aí é o dolo, é a vontade. A vontade é
Restringir? Não. A vontade é descarregar meu caminhão, é isso que eu quero. Então, eu não tenho onde parar, nem sempre as empresas disponibilizam pátio para esses caminhões aguardarem, ou até tem, mas a quantidade de veículos ela é muito grande e não suporta, e ele acaba tendo que parar ali no acostamento ou na via em uma das faixas. Então, ele está restringindo o trânsito, mas a vontade dele não é essa. Então, ele pode ser autuado por qualquer outra infração, talvez pelo 253, bloquear o veículo com a via, talvez o 253, ou estacionar em fila dupla, aí depende da análise do agente. Mas realmente, se não tem manifestação, se não tem greve, se não tem nenhum tipo de evento, o 253A é inaplicável para esse veículo. Agora, no caso de desfile de veículos sem autorização prévia, pode gerar enquadramento. Pode gerar, é carreata. Se a É. gente fazendo as devidas Uhum. análises, é como se fosse a carreata. Então, um desfile de veículos sem autorização, ele está perturbando o trânsito e pode ser autuado no 253A. Agora, a autuação exige imagens ou vídeos que comprovem o bloqueio? Não, não há necessidade disso, mas é aquela questão do campo observação que eu comentei contigo. Então ele tem que ter essas informações para que o condutor ele consiga se defender, senão é cerceamento de defesa. Se simplesmente o condutor, o agente de trânsito, ele colocar no auto de infração, interrompendo o trânsito, sem esclarecer o que levou ele a entender que era essa condição, a infração ela Não persiste. não persiste. Então, tem que ter essa vontade, tem que ter essa explicação. Então, não precisa de imagem, não precisa de foto, porque a simples palavra do agente, ela é válida. O agente de trânsito, ele tem fé pública, então é uma fé pública que ela não é absoluta, ela é relativa, mas enquanto não, digamos, quebrada, ela tem validade. Então, não precisa de foto, não precisa de vídeos. E é uma dúvida que as pessoas têm. Olha, eu tive uma multa aqui de cinto de segurança, eu preciso da foto para comprovar que eu estava sem cinto de segurança, não estava utilizando o cinto de segurança. Então não precisa. A simples palavra do agente, que é registrada no auto de infração, já é suficiente para comprovar que aquele condutor não estava utilizando o cinto de segurança ou estava interrompendo. E aí vem justamente a questão de que não precisa de imagens, não precisa de vídeos, mas precisa de um campo de observações preenchido para que dê subsídios para que aquele condutor consiga se defender. Sem essas explicações no campo de observação, eu entendo que realmente o condutor não consegue se defender. E a partir daí, nós temos a questão do cerceamento de defesa. E trazendo o exemplo do cinto de segurança de novo, por caso. Se o agente escreve condutor sem utilizar o cinto de segurança, o artigo 167 lá do cinto de segurança, ele não estabelece se aquele condutor tem que ter vontade ou não de cometer essa infração. Simples fato dele estar sem cinto de segurança já dá ensejo à autuação, diferentemente do 253A. Utilizar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar. E precisa de uma informação que é o quê? Existe uma manifestação, existe uma greve, existe um evento, ou está prestes a ser iniciada, ou ainda deu início com a interrupção da via pelo veículo. E aí vem a pergunta, que eu não sei se você vai me fazer, onde está escrito isso? De onde que eu estou tirando essa informação? Não sei se tem essa pergunta aí nas suas perguntinhas, mas vamos lá, deixa eu explicar isso daí para ficar um pouco claro para as pessoas. Sempre que o agente ele vai preencher um auto de infração, ele tem que observar algumas regras estabelecidas pelo próprio CTB, por uma portaria da Secretaria Nacional de Trânsito, que é a portaria 354 de 2022, e também pela resolução 985 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito. Principalmente a portaria, ela estabelece os campos de preenchimento obrigatório do auto de infração, por isso que eu comentei agora há pouco, a marca, a placa e a espécie do veículo. Não precisa colocar modelo, não precisa colocar cor, e o enquadramento e algumas informações adicionais. Quando nós vamos para a resolução 985, nós temos o que são chamados de fichas. Essas fichas, elas dão informações para que o agente consiga elaborar um auto de infração de maneira plena. Então, a ficha do artigo 253A, tomei a liberdade de trazer uma aqui para a gente,
Ela tem alguns campos, algumas informações que são que estabelecem ali algumas condições para o agente. Então ela traz, por exemplo, quando que o agente deve autuar. Em que condições que o agente deve autuar um veículo pelo 253A? Veículo ou combinação de veículos usados para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. E aí tem algumas explicações adicionais. Definições e procedimentos. É outra questão que tem aqui. Aí ele dá o que é interromper, o que é restringir, o que é perturbar, que a gente já conversou. E aqui no item 4 ele fala o seguinte: esse enquadramento se caracteriza quando o agente fiscalizador verifica que a interrupção, a perturbação ou a restrição é provocada intencionalmente pelo condutor, então tem a vontade, se evidenciando pela ocorrência anterior ou concomitante, ao mesmo tempo, de manifestação, paralisação, greve ou qualquer ato de reivindicação e caracteriza-se pela aglomeração de outras pessoas com o mesmo propósito, tudo isso quando não autorizado. Então, é importante quando as pessoas forem analisar, aquele condutor autuado for analisar o auto de infração, ele observar essa ficha para verificar essas informações que estão ali anotadas, se elas, no auto de infração, se elas condizem com a portaria da Senatran e com a resolução do CONTRAN, que trata especificamente sobre esse tema. Então, nós temos 3 fichas, cada ficha para um verbo do 253A. Então, uma das fichas, e aí tem um código de enquadramento, o 76171, que é interromper, o 76172, que é restringir, e o 76173, que é perturbar. Então, cada um desses verbos tem uma ficha e tem algumas informações específicas para aquele verbo que o agente entendeu que o condutor cometia naquele momento. Então, é importante que as pessoas analisem a portaria da Senatran, analisem a resolução do CONTRAN e a ficha específica daquela infração para entender exatamente o que foi que o agente anotou e quais informações ali podem servir para até subsidiar uma defesa daquele condutor. Quando nós falamos de condutor e proprietário, a pergunta vem aqui informando: o proprietário do veículo pode ser responsabilizado mesmo sem estar dirigindo? O proprietário do veículo ele será responsabilizado pela multa, porque toda multa, o pagamento é de responsabilidade do proprietário, nunca do condutor. A não ser que que o proprietário ele faça a cobrança depois do ação de regresso ele contra o condutor. Mas o próprio Código de Trânsito ele estabelece que toda multa ela é vinculada ao veículo e essa vinculação torna obrigatória do proprietário. Então, se ele tiver qualquer multa que ele tiver no veículo, ele não consegue licenciar sem fazer o pagamento. Então, fica, digamos que, organizado, fechado de uma forma que o licenciamento ele só é efetivado se você quitar todos os débitos que tem no veículo, IPVA e multas, e Caso contrário, qualquer outra restrição. Então, a responsabilidade pela multa por essa infração, ela vai ser do proprietário, ela será do proprietário, porque ele é o responsável pelo pagamento. Ah, mas era o Davi, que o proprietário era o Davi, mas quem estava dirigindo era o Luiz, porque emprestou o veículo para o Luiz, ou o Luiz trabalhava com aquele veículo. Então você, como proprietário, fará a indicação do Luiz como condutor, para que eu seja responsabilizado ali pelas questões adicionais dessa infração de trânsito. Então, o proprietário, sim, ele é sempre responsável pelo pagamento dessa multa, e mesmo ele não estando no local, quem estava era o condutor, veículo em qualquer condição, ele vai ser o responsável pelo pagamento da multa. como é identificado o condutor para aplicar a suspensão? Aí a questão é a seguinte: essa multa ela gera suspensão da habilitação por 12 meses. O que é isso? Uma multa autossuspensiva. O condutor, quando o proprietário recebe a notificação que aquele veículo foi autuado, essa notificação de autuação, ela abre um prazo para que aquele condutor, aquele proprietário, aliás, faça a indicação do condutor. E a partir do momento que esse proprietário faz essa indicação, o Detran ele entende que quem estava conduzindo o veículo não era o Davi, era o Luiz, e a partir desse momento o Detran ele vai instaurar um processo
para a suspensão da habilitação de quem? Do proprietário? Não, do Luiz, porque o proprietário ele teve o cuidado de fazer a indicação do condutor. Ah, mas eu esqueci de fazer a indicação do condutor, eu perdi o prazo, ou qualquer outra circunstância que tenha contribuído para que aquele proprietário não faça a indicação do condutor. Então ele vai ser responsabilizado pela suspensão da habilitação. Agora, essa multa pode ser somada a outras já existentes no prontuário do condutor? Então, como essa multa ela é autossuspensiva, o que significa isso? Você, com uma única multa, você já pode ter a habilitação suspensa. Então, essa do 253A é uma delas. Ultrapassar em veículos, não a ultrapassagem em si, mas forçar passagem. Então, você está vindo um veículo contrário, ele tem que sair para o acostamento para que a ultrapassagem seja concretizada, também é uma delas. Dirigir sob influência de álcool, recusar o teste do bafômetro, são infrações, velocidade acima de 50%, são infrações autossuspensivas. O que significa isso? Uma única infração pode dar ensejo à suspensão da habilitação. Então, ela não acumula pontos com outras infrações. Então, mesmo que eu tenha lá uma certa quantidade de pontos, essa infração, por ser gravíssima, ela teoricamente teria 7 pontos, mas por ela ser gravíssima e por ela ser autossuspensiva, ela não junta pontos com outras infrações. Então, ela não vai atrapalhar seu prontuário e, ao mesmo tempo, ela não precisa de outras infrações para que o processo de suspensão seja instaurado. Uma única infração já é suficiente para isso. Agora, ela é exatamente de 12 meses ou ela pode variar? 12 meses. A legislação, como, por exemplo, o teste positivo do etilômetro ou a recusa, em que é aplicada uma penalidade taxativa de 12 meses. Nem mais, nem menos. Então, a autoridade de trânsito ela não pode aplicar uma penalidade menor e ela não pode aplicar uma penalidade maior. Num recurso como esse, ou você cumpre a penalidade de 12 meses ou você vence um dos recursos e nenhuma penalidade é aplicada. Então, ela não tem essa gradação, como existem algumas infrações, por exemplo, a multa de excesso de velocidade acima de 50%, ela tem uma penalidade de suspensão de 2 a 8 meses. Então, a autoridade de trânsito ela vai, de acordo com algumas circunstâncias, aplicar entre 2 a 8 meses. Quando nós temos a aplicação da suspensão do 253A, taxativo 12 meses, nem mais, nem menos. Agora, pode haver cassação em algum caso? Pode, se aquele condutor, por exemplo, ele estava com a habilitação suspensa e naquele dia ele estava conduzindo o veículo e teve essa multa. Ele vai ter a habilitação cassada porque dentro do período de suspensão da habilitação, ele estava dirigindo o veículo e aí, na sequência, será instaurado um processo de cassação. Então veja que para quem está com a habilitação ok em dia, ele vai ser apenado pelo 253A com a suspensão de 12 meses, e quem estava com a habilitação já suspensa, ele pode ser apenado com a cassação, que no caso a cassação tem penalidade taxativa de 24 meses. Daí, com relação a recursos de multa, quais são as fases que são aplicáveis para Vamos lá. recorrer? Toda infração de trânsito ela tem 3 fases de defesa. Eu vou fazer aqui uma ampliação um pouco maior para que fique mais claro para quem nos assiste. Então, vamos imaginar esse cenário que 253A, o proprietário ele recebe a notificação de autuação. Então, primeiro a gente preenche o auto de infração. A primeira providência é essa. Ele faz o preenchimento do auto de infração, esse auto de infração ele é processado e a autoridade de trânsito gera e encaminha para o proprietário a notificação de autuação. A característica dessa notificação é que ela não tem boleto ou instruções para fazer o pagamento da multa e tem um requerimento para você fazer a indicação do condutor. Então, o veículo é, por exemplo, do Davi, ele precisa indicar o Luiz e essa notificação de autuação tem ali as instruções para ele fazer o procedimento. Nesse momento, ele tem 2 procedimentos para serem feitos. O primeiro, a indicação do condutor, caso ele queira fazer, e a defesa, caso ele queira fazer, que a gente chama de defesa prévia ou defesa da autuação. Essa defesa ela vai ser julgada pela autoridade de trânsito e, se julgada de maneira positiva, você consegue vencer o processo e essa defesa e a multa, a penalidade, tudo é cancelado. Se você não vencer a defesa, a autoridade de trânsito passa para a próxima fase, que é a emissão da notificação de penalidade. O que significa isso? A multa ela é vinculada ao veículo e ele abre um prazo para que você faça o pagamento da multa até o vencimento com desconto de 20% e, caso queira, ou
apresentar o recurso em primeira instância ou recurso jari. Então, o pagamento da multa ele pode ou não ser feito e você pode ou não recorrer. Se você não recorrer, o processo se encerra. Nesse momento ele se encerra. Se você recorrer e vencer, você eliminou o problema, eliminou a multa, eliminou a suspensão da habilitação. Se você recorrer e perder, a autoridade de trânsito, e aí nesse momento o recurso ele é julgado pela jari, que é uma junta com três pessoas que fazem o julgamento, e ali nós vamos para a notificação de decisão. A autoridade de trânsito ela encaminha uma terceira notificação, dando ciência que o recurso da jari foi indeferido e abrindo prazo para que você apresente o recurso em segunda instância ou recurso CETRAN. É a última defesa que você vai apresentar. Se você não apresentar essa defesa, o processo se encerra. Se você apresentar, nós temos dois caminhos: deferimento, vitória, ou indeferimento, derrota. No caso do deferimento, vitória, a multa é cancelada, suspensão cancelada, tudo é cancelado. No caso de indeferimento, aí você vai, a autoridade de trânsito vai mandar para você uma quarta notificação dizendo para você que você recorreu ao CETRAN e esse recurso foi indeferido, aí você perdeu ali o recurso. Então essas são as três fases do processo da multa. Depois nós temos a fase do processo de suspensão, que ela se assemelha muito, porque são três notificações com três defesas, só para a gente não ficar fora aqui do assunto, mas também ali tem três possibilidades de defesa. Então, num cenário ali hipotético, que aquele condutor, aquele proprietário fez a indicação do condutor, ele pode recorrer, ou o condutor também pode recorrer, e no caso da suspensão, o condutor identificado ou o próprio proprietário, caso ele não tenha feito a indicação e ele assume ali a multa. Então inicia um segundo processo com outras três fases de defesa. Como tem prazo de vencimento da multa, eu preciso pagar a multa para recorrer em alguma dessas instâncias ou não é necessário? Não, não é necessário. O problema de você não fazer o pagamento é o seguinte: se você não fizer o pagamento, você perde o desconto de 20% e essa multa fica vinculada ao veículo até o encerramento do processo. O que pode acontecer aí nessa brincadeira? Se esse recurso demorar muito para ser julgado, se esse processo demorar muito para ser encerrado, viramos o ano 2025, 2026, 2027 e talvez essa multa, o recurso não acabou ainda e essa multa está vinculada ao veículo. O que vai acontecer? Você terá que pagá-la para fazer o licenciamento. E esse pagamento, você perdeu o desconto de 20% e tem ali juros mês a mês, atualizações dessa multa mês a mês. Qual que é a sugestão que eu faço? Se você puder pagar a multa, pague e continue recorrendo. Nós temos casos no escritório de multas de 2018, 2019, 2020, que até hoje não foram julgados ainda. 2020 não, a gente já está em 2021, que esses 2018 já foram julgados. A gente tem recursos lá de 2020, 2021 que não foram julgados ainda. Ou seja, 2022, se ele não tivesse pago a multa, ele não conseguiria licenciar, 2023, 24 e 25. Daqui a pouco 26 e esses recursos não foram multados ainda. Não são todos os casos que acontece isso. Prescrição dificilmente acontece em São Paulo, considerando os órgãos de trânsito que a gente atua. Mas nós podemos ter esse problema de virar o ano, ter que fazer o licenciamento do carro, do veículo, do caminhão, da moto, e a multa está vinculada porque o recurso está pendente de julgamento. Ah, mas a gente tem o efeito suspensivo. Sim, se for aplicado pela autoridade de trânsito. Tem casos que a autoridade não aplica e aí você tem que fazer uma outra manobra para que essa multa fique suspensa, ela saia do prontuário do veículo para que você consiga licenciar. Então, para evitar problema, para evitar que no próximo ano você não consiga licenciar o veículo, se puder, faça o pagamento. Ah, mas se eu pagar a multa e vencer o recurso, como é que fica? Aí você vai fazer um procedimento junto ao órgão autuador para que ele faça a devolução dos valores, que hoje normalmente tem ocorrido aí em 45 dias aproximadamente, se a documentação estiver em ordem, em 45 dias esse valor é devolvido. Então não é que você vai perder esse dinheiro, porque o órgão de trânsito não vai devolver, ele devolve. Ok. É possível recorrer apenas da suspensão e não da multa? É possível, mas não é o mais, digamos, apropriado. Por questão estratégica, você tem que se defender na multa e depois no processo de suspensão. Por quê? Porque no processo de suspensão,
você não vai mais atacar questões afetas à multa. Vamos imaginar um cenário que o agente de trânsito ele enquadrou você no interromper e no campo de observação ele escreveu que você perturbava, ou seja, o enquadramento está errado. Na suspensão da habilitação, não se discute questões da multa. Isso era para você ter feito lá atrás, naquelas primeiras 3 defesas que você fez. Então, por questão estratégica, por questão de defesa, é sempre ideal que se defenda na multa e na suspensão da habilitação. Ah, mas eu estou vendo aqui que a multa não tem nenhum erro, então de repente eu só vou protelar, eu não vou conseguir vencer. Aí depende de estratégia. Porque tem alguns erros que podem acontecer ao longo do processo. Como, por exemplo, você encaminhar sua defesa por correio e, e o Detran, o órgão de trânsito, ele se perde lá no recepção dessa defesa e ele não faz o cadastramento. Então você tem comprovantes que você encaminhou essa defesa lá para o órgão de trânsito e eles não fizeram o cadastramento. Isso é um erro por supressão de frase recursal. Você pode liquidar o processo em decorrência disso. Só que isso só vai acontecer se você se defender. Se você ficar inerte, qualquer outra questão que poderia ser explorada nesse recurso, ela vai se perder porque você não está se defendendo. Mas, para ser mais perfeito nessa resposta, o mais ideal é que, se você não tiver experiência no assunto, apresente a defesa, mas, se possível, consulte um profissional especializado no assunto para que ele analise o caso e entenda se é mais apropriado recorrer ou não. Hoje, numa análise superficial que eu faço, principalmente 253A, em que os exemplos que eu tenho são de mais erros do que de acertos do agente de trânsito, então é sempre interessante recorrer. Mas tudo vai de uma análise mais pontual de cada caso, né? Cada caso aí realmente é um caso e tem que ser visto de maneira individual. É possível responder administrativamente e criminalmente pelo mesmo fato? Olha, até pode, aí vai de uma análise mais, digamos, mais pontual do agente, para ele identificar se teve alguma questão que pode dar ensejo a um ilícito criminal, porque o Código de Trânsito ele não prevê nenhum desdobramento criminal para essa infração em específico. Aí nós teremos que sair do Código de Trânsito, que tem um capítulo só da parte criminal, para um Código Penal, uma contravenção penal. E aí tem que ser analisado caso a caso. Então, em tese, num primeiro momento não, mas dependendo ali do que a gente identificar no momento ali da abordagem, da fiscalização, se ele identificar alguma coisa, sim, mas não em decorrência pura e simplesmente dessa infração. Um motorista multado nesse artigo pode continuar dirigindo até o final do processo administrativo? Pode. Nenhuma penalidade é aplicada na habilitação desse condutor enquanto os 2 processos forem encerrados. Tanto o processo da multa e principalmente o processo de suspensão da habilitação. E quanto tempo pode perdurar isso? Num exemplo, né, trazendo aqui exemplos do escritório, podem demorar aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Enquanto isso, vida normal na habilitação. Ah, mas eu posso ser abordado? Pode. Mas eu posso tomar outra multa? Pode. Mas a minha habilitação está vencendo. Renova. Nenhum problema estará vinculado na habilitação enquanto, principalmente, o processo de suspensão estiver ativo e tramitando. Lógico, ele encerrou, a habilitação vai ser bloqueada, é outra história. Mas enquanto ele está ativo, vida normal na habilitação. Se for inevitável parar o veículo e causar bloqueio, como agir para evitar penalidade? Bom, nessa sua pergunta, eu suponho que esse condutor ele não quer participar ali do evento. Então, é muito comum um veículo, principalmente em greve, os primeiros veículos param por iniciativa das partes que querem interromper o trânsito, e aí eles vão parando os outros veículos que vêm na sequência. Esses outros veículos não querem interromper o trânsito, eles não querem participar desse evento, mas eles são obrigados em decorrência dessa atividade que foi feita por outros. O que eu sugiro é o seguinte: se você não for o proprietário do veículo, entre em contato com o proprietário, principalmente veículos de transporte, caminhões, e avise o proprietário do que está acontecendo. Tente sair desse bloqueio se for possível sair do bloqueio. Se não for possível, faça imagens do local. Lembra que a gente não precisa de imagens, mas o condutor precisa. Para definir, para indicar onde é que o veículo dele estava estacionado nessa fila.
Porque se tem outros veículos na frente, não foi ele que deu causa à interrupção daquela via. Faça essas imagens, principalmente da placa dos veículos da frente, para verificar depois se esses veículos foram autuados e tentar parar o máximo possível, se ele conseguir, o máximo à direita possível, mesmo que seja no acostamento, porque dependendo da situação, dependendo do que o agente identificar, é melhor você tomar uma multa de estacionar no acostamento do que de interromper o trânsito. E lógico, vai dar análise do agente de trânsito. Se possível, estacionar o veículo além da via, além do acostamento, se houver essa possibilidade, fazer isso também. Então, criar ali principalmente algumas provas, avisar o patrão, avisar o proprietário do caminhão e fazer ali provas de que você não quis participar ou você não participou, você está participando de maneira obrigatória, principalmente com imagens. Policiamento chegou no local. Se possível, converse com o comandante da operação, porque se for um evento de grande magnitude, vai ter ali alguns comandantes. Converse com o comandante, explique para ele a situação, que você não quer participar do evento, que você quer sair, que você quer passar. E, se possível, que o policiamento abra caminho para que você passe. Se não for possível, você não vai. Anote o nome ali do comandante que você conversou com ele e registre essa informação. Acho que seria isso. Eu vou citar mais uma aqui. Se possível, se for uma rodovia, policiamento rodoviário, 191, telefone deles. Se for uma rodovia estadual, 190, reporte essa informação para eles, que você não está participando do evento, você não quer participar e que você precisa passar, porque até você está com um veículo, por exemplo, com um veículo com carga perecível, e que você quer passar. Se for gerado ali um protocolo dessa ligação, anote esse protocolo para futura defesa, se necessário. Estou contando aí que aquele condutor não quer participar do evento e ele foi autuado. Então, siga esses passos. Isso significa que o seu recurso vai ser deferido de maneira plena? Não. Mas você vai ter informações, você vai ter documentos, principalmente imagens, que podem comprovar aí que você não quis participar, que você foi parado ali em decorrência dos outros veículos. Imagens hoje fica muito fácil com o celular, você consegue tirar fotos, você consegue fazer um registro de vídeo, você consegue fazer um registro de vídeo conversando com o policial, com o comandante ali da operação, e essas informações elas podem ser úteis depois para você subsidiar uma defesa, caso isso seja necessário. Então, acho que de maneira resumida seria isso que eu penso nesse momento. Se o condutor entender ali que outras provas podem ser obtidas ali naquele momento, vai de caso a caso para ele analisar e ver o que pode subsidiar ali a defesa dele. Mas imprescindível que ele gere algum tipo de documento, algum tipo de imagem, de foto, para que resguarde ele numa futura necessidade de defesa. Encerramos? Acabamos as defesas? Acabamos as perguntas, aliás. Acabamos as perguntas. Bom, meu querido, é isso. Eu só tenho a agradecer você mais uma vez por ter participado aqui conosco. Suas considerações, por favor. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição. Toda vez que precisar, é só chamar. Maravilha, meu querido. Obrigado mais uma vez. Espero te ver aqui de novo. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Várias informações a respeito do direito de trânsito, essa vasta matéria com muitas dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro, deixa aqui nos comentários, terei enorme prazer em respondê-las. Se for algo mais complexo, garanto para você que eu trago aqui num outro podcast. Conhece alguém que foi multado por essa infração? Compartilhe o vídeo com ele e te espero. Um abraço e te espero no próximo vídeo. Até mais.